Já já nós estaremos com os levitas completinhos, para a glória de Jesus, com instrumento de primeira, com uma mesa decente, com caixas fantásticas. Nós estamos sendo abençoados pela vida de Mateus, que além da sua presença ter vindo nos abençoar, também nos trouxe, né, de presente as caixas de som e o seu instrumento. Então ele vem, monta, coloca tudo para nos abençoar. E hoje ele veio ainda trazendo sacrifício, porque veio dizendo que não estava se sentindo bem, mas Deus sustentou, trouxe e está aqui de pé. Então, que você possa estar orando para que a restauração da vida dele seja completa para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. A título de avisos desse sábado, a partir das 11 horas, tá certo, Rebeca, com horário? A partir das 11 horas, nós estaremos aqui na igreja, onde nós vamos estar dando início ao DEIC, Dia do Evangelismo com Crianças. A data havia sido antecipada, não, adiantada por conta das chuvas, mas finalmente chegou o dia. Então nós vamos ter um evento lindo aqui com as nossas crianças e também com as crianças convidadas pela tia Cris. Então, queremos toda a igreja aqui presente para estar cooperando com esse evento e sendo útil para que o nome de Jesus seja glorificado. Então toda a igreja está convocada a sábado, a partir das 11 horas aqui na igreja. Se puder chegar mais cedo, melhor ainda, para ajudar na organização, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado por causa da excelência do nosso serviço. Amém? Domingo nós teremos culto às 18 horas. Terça-feira, reunião de oração online e presencial. Caso não haja chuvas, a reunião acontece online e presencial. Essa terça-feira, por exemplo, nós tivemos nas duas modalidades. Então, venha estar presente, fique atento às redes sociais, apenas por conta de alguma mudança. E no último sábado, dia 29, certo, pastora? Sábado, dia 29, nós teremos o nosso primeiro jantar evangelístico de ações de graças. Então, a pastora Simone vai estar entrando em contato com as mulheres e colocando nos grupos todos os detalhes que está sendo finalizado. Então, se prepare, porque nós iremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Então, dia 29 de novembro, último sábado desse mês, às 19 horas, nós teremos nosso primeiro jantar aqui na igreja, jantar de gratidão a Deus e também evangelístico, porque você deve vir acompanhado de alguém que de preferência não conheça Jesus, mas se conhece, deve estar afastado, não tem congregação, não tem uma igreja, porque este propósito é evangelístico, ou correr atrás da ovelha ferida, machucada, perdida, ou daquele que simplesmente ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então estejam preparados para os detalhes. Vamos agora ouvir a ministração da palavra do Senhor, e eu espero que ela seja em nível de reflexão. Vamos ver se eu consigo trazer ela apenas para uma reflexão rápida, para que você seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, no mês de novembro, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração foi coragem, levante-se e haja. Nós precisamos colocar em prática várias coisas. Muitas são as decisões que o Espírito Santo já nos orientou e ainda nos faltou a coragem para agir, para colocar em ação. Então, vamos ouvir ministrações, palavras, para que o nosso espírito seja despertado e a gente possa estar ativados em ação, agir. Como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Aí Tiago diz assim, tu tem fé, bênção? Eu tenho, sou cheio de fé. Aí Tiago diz, quero ver se tu tem fé mesmo, mostrando as tuas obras. O que é que você já fez? O que é que foi praticado, baseado naquilo que você está dizendo que crê? Então vamos colocar em ação, porque não adianta apenas a gente estar só declarando, falando. É preciso agir, colocar em prática. Então nós vamos a palavra de Deus hoje como base para a nossa ministração, está na
no livro de 2 Reis. Então, a segunda carta, o segundo livro de Reis, no capítulo 2, nós vamos estar lendo 2 versículos, 13 e 14. 2 Reis 2, 13 e 14. São os versículos que nós estaremos ministrando nesta noite. 2 Reis, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então, tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu atravessou. Senhor, nós estamos reunidos nesta noite e precisamos ouvir a tua voz. Senhor, não são conceitos humanos, não são pensamentos naturais que nós queremos ser abastecidos nessa noite, mas nós queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso espírito, fale conosco. Nós precisamos que o Senhor nos ative nesta noite, a nossa fé, a nossa esperança seja renovada e o nosso coração e mente despertos para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, nos abençoa. Pai, nesta hora nós repreendemos toda a distração. Tiramos agora, meu Pai, tudo aquilo que possa estar bloqueando o agir de Deus nas nossas vidas. Que a tua semente, que é a palavra, ao penetrar nos nossos corações, encontre um local fértil. Pai, que esteja tudo pronto para que ela venha frutificar para a glória do nome de Jesus Cristo. Declaramos mentes cativas à tua voz e pedimos ser compassivo para conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu acho que não há dúvidas em nenhum de nós acerca de quem é Deus. Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é imutável, Deus é invencível, Deus é real, Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus tem planos perfeitos para a nossa vida. O que Deus espera e deseja de nós é que tudo vá bem conosco, é que haja prosperidade, é que haja alegria, é que haja paz, é que haja abundância, é que onde nós estivermos, aí esteja alegria e gozo no Espírito, segurança em quem Ele é. Nosso Deus é capaz de agir nas nossas vidas, independente de circunstância, independente de crise, independente do nível de ataque que nós possamos estar enfrentando. Há uma certeza e segurança em nós acerca de quem é Deus. Nós podemos até passar pela crise chorando, gemendo, nós podemos até estar com os pés e as pernas trêmulas, nós podemos estar até com um certo medo no nosso coração, nosso espírito pode estar abalado, mas a certeza de quem Deus é e que Ele faz e pode fazer, que o seu poder não mudou, há uma garantia em nós, viva, eficiente, pulsante. Nós cremos em Lucas 1:37, quando ele declara: para Deus não há impossível. Nós cremos na palavra que está escrita em Êxodo, quando o próprio Deus pergunta a Moisés em um questionamento: porventura o meu braço encolheu? Porventura você acha que está faltando habilidade, capacidade, recurso em mim? Eu tenho todo o poder, eu sou todo poderoso, invencível, na guerra imbatível, aquele que pode todas as coisas. Essa certeza nós temos. Sabemos se Ele quiser agir, independe se eu estou na linha de frente ou não, independe da minha ação. Existem circunstâncias, existem situações onde Deus simplesmente diz: haja e há, e acabou a história, conversa nenhuma é acrescentada, nada muda. Quando Ele determina, a Bíblia diz que os céus se movem, quando Deus fala, tudo corre, tudo coopera para que seja executado aquilo que Ele falou. Verdade ou não? Verdade? E você crê nisso?
crê, você sabe que Deus pode, sabe, você tem confiança nisso, tem, você canta louvores, neste nível canta, declara, fala, expressa a sua voz em tom alto, em silêncio, no seu quarto sozinho, em todos os instantes, você crê na onipotência, na onisciência, na onipresença de Deus, isso é um fato real, nós concordamos com isso. O que nós não estamos muitas vezes alinhados é naquilo que nós cremos, naquilo que nós concordamos, naquilo que nós declaramos nessa noite com aquilo que nós praticamos. Muitas vezes, nós nos acomodamos, seguros naquilo que Deus é, e simplesmente nós queremos viver a palavra de Deus na íntegra, na literalidade do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então, se eu esperei com paciência, nós nem dizemos no passado, nós declaramos o esperei em um estado presente, atual, e simplesmente nós queremos esperar ainda com paciência no Senhor, deitado em uma rede, com a água de coco bem geladinho do lado, ouvindo uma musiquinha que agrade o nosso espírito, porque afinal de contas, qual é o sentido de esperar em Deus, se não for simplesmente em conforto, em alegria e em paz, de alma e de espírito? E nós, muitas vezes, nos eximimos da responsabilidade, da ação, de colocar em prática aquilo que Deus falou que teria que ser feito, porque simplesmente nós agarramos um texto, tiramos ele para um proveito próprio, para uma argumentação própria, para nos colocar em um estado de inércia, de imobilidade. Nós achamos que o esperar de Deus não é ativo. Na verdade, nós esquecemos que quando esperamos no Senhor, nossas forças se renovam, nós voamos, nós andamos e nós corremos. Não é parado, não é dormindo, não é cochilando, não é sonhando. Essa espera é uma ação imediata. E nós precisamos aprender a agir de acordo com aquilo que nós cremos. Há momentos que Deus diz: espera, mas a espera que Deus diz é: nesta guerra você não luta, você apenas canta, você apenas adora. Nesta guerra você não se envolve. Quando Deus apresenta-se a Josué, quando ele estava diante das muralhas de Jericó, havia a palavra liberada, havia o comando de Deus: conquista, você vai avançar, vai tomar posse da terra, tão somente ser forte, tão somente ser corajoso, não desanime. Põe a tua vida de acordo todos os dias ao livro da lei, medita e aplica para que você tenha sucesso em todas as coisas. E aí está Josué agora diante de uma grande missão. Como é que eu conduzo um povo para tomar posse de uma terra prometida se há um obstáculo tremendo para que isso aconteça? E quando Josué está imaginando como colocar em prática aquilo que Deus disse, que Deus falou, vai, tome posse, aparece o anjo e Josué diz: vem cá, tu está comigo ou contra mim? Deixa eu entender aqui qual é o nosso lado nesta guerra. E o anjo diz: nem estou a seu favor, nem estou contra você. Eu estou aqui cumprindo ordem de Deus. A minha missão não é te favorecer, não é te beneficiar. Minha missão, o meu objetivo é cumprir ordem divina. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que ouvimos na palavra de Deus e absorver para as nossas vidas o mesmo argumento. Nós não estamos aqui, como Paulo disse, para agradar homem. Eu estou para agradar a Deus, é para cumprir ordem divina. E quando Deus fala, quando Deus manda, quando Deus diz, vá, a gente vá. Quando Deus diz, a gente vai. Quando Deus diz, para. Quando Deus diz, movimente, se movimente. Quando Deus diz, sai da tua terra, tu sai da tua terra para onde? Para o lugar que eu te mostrarei. A ação, o agir, cabe a cada um de nós, de acordo com o comando que recebemos de Deus em cada missão específica. Aqui está o profeta Eliseu, servo de Elias.
E eu acho interessante porque Elias, quando recebe a missão de passar o bastão e de formar um sucessor, foi porque simplesmente Elias disse: cansei da vida. Não havia, na minha opinião, isso aqui é Rejane, analisando a Escritura, analisando a Bíblia, tem coisas que aparecem na nossa vida só porque a gente diz cansei. Arão só veio na vida de Moisés porque Moisés disse: não sei falar, não quero, tá bom, então lá vem Arão. Então tem situações que surgem só porque a gente abre a boca e antecipa algo que não deveria ter antecipado. Depois de uma grande conquista, Elias, escondido na caverna, desanimado, triste, pede para si o quê? A morte. Aí Deus diz: ok, tu quer, não tem problema nenhum. Só que antes de eu cumprir o teu desejo, a resposta à tua oração, ao teu pedido, tu vai formar um sucessor. Você vai fazer antes algumas últimas missões para mim. E Deus dá umas ordens a Elias. E uma das ordens foi ungir a Eliseu como profeta sucessor em seu lugar. Ele teria que passar o bastão e ensinar aquele jovem a se tornar um homem de Deus. E aí Elias sai, encontra Eliseu trabalhando com 12 bois, número profético. Encontra-se Eliseu trabalhando no roçado do seu pai. E Elias, eu não sei se ele estava aborrecido da vida, eu não sei se ele não tinha gostado da sugestão de Deus, eu não sei qual era o objetivo, eu não sei o que passou na cabeça de Elias, ele só cumpriu o que Deus disse. Não falou, não conversou, não chamou para um café, não chamou para uma conversa, para comer uma torta, para um momento de gabinete. Elias simplesmente, quando ouviu de Deus, vai e unge Eliseu, profeta no teu lugar, a Bíblia diz que ele está saindo, encontra Eliseu arando, cuidando lá do roçado do pai dele, com 12 juntas de bois, e ele simplesmente pega a sua capa e lança sobre Eliseu. E naquele momento Eliseu não pergunta nada, não questiona o que é que significa isso. É como se de repente aqui fosse a minha capa e eu simplesmente estou passando, recebi uma ordem de Deus e dissesse: receba vaso. Só que sem dizer receba vaso. E imediatamente Eliseu entendeu que havia um chamado divino para a sua vida. E eu acho interessante que não houve negociação. Não houve acordo. Eliseu não procurou saber qual eram os termos do contrato, o que é que estava envolvido, o que significava receber aquela capa, aquele manto. Não há uma conversa, hora alguma, mencionando o que é que estava acontecendo. A Bíblia diz que aquele gesto imediatamente fez com que Eliseu assumisse que estava sendo convocado para uma grande missão e ele larga tudo. A Bíblia diz que ele larga tudo. Vai lá e diz: papai, mamãe, bênção e tchau. Pega os seus bois, o seu roçado, faz um bom churrasco para a família toda, não tem chance de vender, de negociar, de tentar ver o que é que vai fazer. Não, é isso que eu tenho aqui, vou vender tudo. A Bíblia diz que ele simplesmente sacrificou, e o sacrifício era um bom churrasco familiar, onde todo mundo se alegrava, pediu bênção a pai e acompanhou o profeta. E a Bíblia diz que depois de alguns anos, chega o dia em que Deus levaria o profeta. E Eliseu sabia que aquele dia estava chegando, não sabia a hora, não sabia o momento, mas sabia que ia chegar. E aí simplesmente começa a caminhar. Elias também sabia que a sua hora estava chegando. Vários profetas sabiam. Chegou o momento que o profeta será levado aos céus. Deus irá tomar o homem de Deus. Irmãos, olha que anúncio. Todo mundo estava sabendo que o cara ia morrer. Eu não sei que agonia daria no coração de um profeta em ele estar ciente, em um servo estar ciente, e nem mundo de gente está ciente, o cara vai morrer. Olha que incrível. Aí o profeta chega para o seu pupilo e diz assim: Eliseu, bênção, tu fica aqui que eu vou a Gilgal.
Aí Eliseu diz, mas de jeito nenhum, eu vou contigo para Gilgal. Depois o profeta diz, quando chega em Gilgal, todo mundo na cidade chega para Eliseu e diz assim, Eliseu, tu sabe que Elias vai para o céu, né? Aí Eliseu diz, mas cala a boca, vamos falar disso não. Vamos falar de outro assunto? Fica quieto. Aí ele vai, todo mundo vai morrer um dia. Então deixa quieto. Aí de Gilgal, ele vai para Betel. Quando chega em Betel, lá vem aquele mesmo monte de gente. Ô Eliseu, tu sabe que Elias vai para o céu, né? Ô meu filho, todo mundo tem o seu dia e sua hora. Fica quieto, não vamos falar nisso não. A senha, todo mundo tem uma senha. Na hora que Deus chamar, chamou. Vamos falar de uma coisa boa, vamos falar de comida. Tem churrasco aqui não? De Betel, a Bíblia diz que vem Elias e diz assim, Eliseu, fica aí porque eu preciso ir a Jericó. Aí, novamente, Elias diz, mas Eliseu diz, eu vou contigo para Jericó, não vou te largar de jeito nenhum. Quando chega em Jericó, novamente, meio mundo de gente. Olha, tu tá sabendo que Deus vai levar o teu servo, o teu líder, que vai levar o profeta esses dias. Meu filho, para que ficar falando isso? Meu Deus, ninguém tem outro assunto, não é? Que boato espalhou para a cidade toda. Eu sei, mas cala a boca, fica quieto, vamos embora. De Jericó, o profeta diz, agora eu preciso ir ao Jordão. Fica aí que eu vou no Jordão. Eu acho que o profeta queria morrer sozinho, em paz. 1 minuto de sossego. Aí, Eliseu diz assim, mas eu não te deixo de jeito nenhum. Eu não te deixo de jeito nenhum. Vou contigo ao Jordão. Chegando no Jordão, novamente, meio mundo de gente repetindo a mesma coisa. Eu não sei se tem horas que nós ouvimos a mesma palavra, nós ouvimos a mesma história, nós ouvimos os mesmos comentários, a gente pode ir meio mundo de lugar. Quando alguém conta com a gente, repete aquela mesma história, que parece uma ladainha incansável, e a gente não quer falar no assunto, a gente não quer ouvir falar sobre aquilo, sabe que vai acontecer, mas nós não queremos analisar, parar e ponderar aquele assunto. Assim estava Eliseu. E aí, quando chega em Jericó, o profeta diz assim, olha, me pede qualquer coisa aí, que você pode ser que receba. Irmãos, tem perguntas que eu me faço. Se um grande homem de Deus chegasse para mim hoje e perguntasse, Rejane, pede o que você quer. Tu tem um direito a um pedido. O que tu pediria? Irmãos, eu já me fiz essa pergunta quando eu vi no sonho, porque é sonho, né? Então, no sonho, a gente não tem aquele controle. Salomão encontra-se com Deus em sonho. É no sonho. No sonho, a gente tem o direito de ser fútil. Não é verdade? No sonho, não é vida real. No sonho, a gente tem o direito a ser inconsequente. No sonho, a gente tem o direito de ser vazio. No sonho, a gente tem o direito de ser sem propósito. Mas Salomão estava tão ligado que quando Deus aparece a ele no sonho e pergunta o que é que você quer, ele pede, eu quero sabedoria, porque tem um povo grande que eu preciso conduzir e eu não sei o que fazer. Eu estou perdido nessa história. Irmão, se Deus me perguntasse, eu me levo assim para essa história de Salomão, eu digo, Jesus, será que eu ia pedir a Deus para comer brigadeiro sem engordar? Porque a gente é fútil. Gente, que delícia se você pudesse comer brigadeiro o tempo inteiro e não engordar. Tem horas que a gente é envolvido em uma futilidade tão grande que no sonho, se pedisse isso, pode ser que a gente responda com uma futilidade. A gente não tem a seriedade, porque a gente não pondera muito sobre as coisas de Deus, a ponto de quando é questionado o que você quer da vida, muito raro nós pedimos algo que se refere ao reino. É mais fácil a gente pedir algo, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero sair dessa crise, eu quero sair dessa situação. É mais fácil nós estarmos consumidos por nossas futilidades do que estarmos preocupados com o reino.
E tanto Salomão quanto Eliseu nos ensina nesta noite a colocar o nosso pensamento, como Paulo disse, nas coisas do alto e não da terra. Porque em qualquer momento, em qualquer situação ou circunstância onde formos questionados acerca do que queremos, nossa resposta possa estar embasada no que Deus espera de nós. E o que o servo pede ao seu Senhor é porção dobrada da unção. Aí Elias disse, difícil, mas não impossível. Difícil, mas não impossível. Quem já se ousou pedir a Deus porção dobrada que havia na vida de Eliseu? Difícil, mas não impossível. Quem já se ousou pedir sabedoria igual Salomão? Difícil, mas não impossível. Só porque a gente ouve dizer que nunca apareceu ninguém igual, não quer dizer que não venha aparecer. Não há um lacre de impossibilidade. Há uma deficiência em buscar com intensidade as coisas do reino. E Elias diz, difícil, mas não impossível. Você só precisa estar atento ao momento que eu for levado aos céus. Se você conseguir ver este momento, está liberado. Irmãos, nossas bênçãos, nossos milagres não são impossíveis. São difíceis, mas não são impossíveis. O que a gente precisa para ver, irmãos, a medida comparativa é um grão de mostarda. Onde é que está o teu grão de mostarda? Onde é que você colocou o teu grão de mostarda? Está na hora de buscá-lo, de ativá-lo. Porque a medida para que você conquiste os sonhos, os projetos e os impossíveis que se apresentam diante de você, depende exclusivamente de você. Do quão desejoso você esteja por aquilo ali, a ponto de não perder nenhuma oportunidade. Só precisa você estar atento e ver. Só isso, só isso. Irmãos, Eliseu queria tanto que obteve. Fique aqui, não fico não. Fique aqui, não fico não. Vamos conversar sobre isso. Não quero conversar sobre isso não, porque eu não quero contaminar minha alma com conversa. Eu não quero ficar aqui ponderando, analisando, imaginando o que vai acontecer depois, o que será depois. O que eu quero é receber porção dobrada da unção. O que eu quero é mais de Deus, o que eu quero é mais do Espírito Santo, o que eu quero mais é favor, o que eu quero mais é graça, o que eu quero mais é manifestação de Deus na minha vida. O que eu quero é respaldo. Irmãos, como eu admiro o respaldo de Deus na vida do profeta Samuel. A Bíblia deixa registrado que nenhuma palavra dita por Samuel deixou de ser cumprida, deixou de ser realizada. A Bíblia diz que toda palavra lançada, a Bíblia não diz que ele só falou aquilo que ouviu de Deus, não. A Bíblia diz que toda palavra dita por Samuel encontrou em Deus o sim e o amém, o selo do aconteça, do haja, do manifeste-se. Olha que intimidade. E nós não conseguimos chegar bem aos pés, onde passou o rastro. Porque nos falta intencionalidade e desejo daquilo que nós queremos. Queremos ser usados por Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nós não damos lugar. Nós estamos em campanha de jejum. 7 dias. Estamos no 4º dia do jejum. E se fôssemos questionados agora, hora da verdade, quem está fazendo o jejum que foi convocado, não foi dado uma opção. Olha, quem quiser, não. Quem quiser, retire uma opção. O jejum é obrigatório para toda a igreja.
Somos um corpo. Mas nós simplesmente decidimos, não quero tanto assim de Deus não, e também não estou tão ligado assim nessa igreja, para obedecer e viver em unidade, numa convocação para o bem-estar espiritual da igreja. Muitos estão na igreja como aqueles profetas de Gilgal, de Betel, de Jericó e do Jordão. Vai acontecer, está sabendo, vai acontecer, está sabendo, vai acontecer, está sabendo, mas não quer envolvimento. Não quer buscar o mesmo nível de unção, quanto mais a unção dobrada. Nós precisamos nos despertar e ir com o profeta até Betel, ir para o profeta até Gilgal. Vamos começar por Gilgal. Quando a sua disposição é de caminhar com o profeta até o Gilgal, você está dizendo, eu já vi milagre de Deus na minha vida. Porque eu já atravessei um Jordão. Eu já vi Deus operar excepcionalmente na minha vida, mas eu não tive coragem ainda de circuncidar o meu coração. Em Gilgal foi onde o povo voltou-se e reafirmou a sua identidade de filho com a circuncisão. Renovaram a aliança. O povo sai do deserto, sabendo que é filho de Deus, mas todos sem aliança. Experimenta o milagre da travessia do Jordão. Quando atravessa o Jordão, está na hora de renovar a aliança. Quando o profeta disse ao seu servo, vamos a Gilgal, ele estava fazendo uma convocação. Vamos renovar uma aliança com Deus. Vamos reassumir a identidade de filho. Gilgal é lugar de sacrifício. Gilgal é lugar de você circuncidar o seu coração. Para que o seu coração seja conhecido como aliança com Deus. De Gilgal foram a Betel. Betel foi onde Deus aparece a Jacó em sonhos. E Jacó diz, eu vi Deus, este local é local de Deus. Eu vou estabelecer aqui um altar ao Deus que me apareceu. É necessário que nós estejamos a caminho de Betel. E em Betel é necessário que nós erguemos novamente altares de adoração, reconhecendo quem Deus é. Nós saímos de Gilgal, do local da aliança, para Betel, o local onde nós declaramos, adorarei a Deus, servirei a Deus, Ele irá me abençoar, serei fiel nos dízimos, serei fiel ao Senhor, o servirei todos os dias da minha vida. Essa decisão foi tomada em Betel. E o profeta leva o seu servo a Betel para dizer, lá você precisa assumir um compromisso, reafirmar a sua aliança, fazer votos a Deus. De Betel nós vamos a Jericó, onde situações na sua vida, promessas, serão conquistadas com a sua obediência, apesar de não fazer sentido, a obediência é necessária. Eu tenho que conquistar impossíveis na minha vida. Muralhas precisam cair. Muralhas intransponíveis. Não há nível de dificuldade que se comparasse ao transpor as muralhas de Jericó. Duas muralhas em paralelo, uma com 7 metros, outra com 11, um vão de mais de 8 metros entre as duas, impossível transpor para conquistar uma cidade. Existem impossíveis na nossa vida, que nós paramos, olhamos e dizemos, não há como, apesar da promessa, parece que não há possibilidades de cumprimento, mas em Jericó se apresenta Deus para dizer, eu estou aqui para que a promessa, a palavra
liberada se cumpra na sua vida. Não depende de você, depende de Deus. Quando eu caminho de Betel a Jericó, eu estou dizendo, dependo de Deus, dependo da ação de Deus, dependo do favor de Deus, dependo do milagre de Deus, e eu estou pronto a viver em obediência a Ele, porque se Ele disser que a minha conquista é rodar a cidade em silêncio por 7 dias, assim farei. Não importa o que Deus comande, não importa o que Ele diga, não importa o que Ele peça, eu estou pronto para obedecer. De Jericó, vamos ao Jordão. Jordão significa literalmente lugar de mergulho. O Jordão foi aberto por 3 vezes. Abriu quando Josué passou com o povo. Abriu quando Elias passou. E novamente será aberto o Jordão para Eliseu. Eliseu vê novamente um milagre acontecendo. Um milagre movido por uma ação. Depois que atravessam os 2 profetas, o rio volta à normalidade. Elias é levado aos céus em uma carruagem de fogo. O manto cai. Quando o manto cai, Eliseu rasga suas vestes ao meio. E Eliseu não pondera, e agora? O rasgar as vestes foi um sinal de luto declarado pelo seu mentor, mas ele não ficou ali. E agora? Ai, 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 ui, ui, ui. O que é que eu faço da vida? Como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu saio daqui? Que situação eu estou vivendo? Eu acho lindo que ele pega a capa e ele vai voltar para casa. Só que o Jordão estava novamente no seu fluxo normal. Eu pedi porção dobrada. E eu vou viver. Porque eu vi a promessa se cumprindo. Havia um critério e eu cumpri este critério. Qual foi o critério? Se você me ver subindo, você recebe porção dobrada. E Eliseu simplesmente pega a capa. O Jordão está aqui. E ele simplesmente faz a mesma coisa que Elias fez. Elias lançou a capa, o Jordão abriu e ele passou. Ele estava com a capa e ele diz, aonde está o Deus de Elias? Não era uma questão de cadê Deus existe ou não. É eu estou agora andando sob essa unção ou não. E quando ele lança, as águas abrem e Eliseu passa. O que é que Deus disse que você teria, Neto? O que é que Deus já te deu de promessa, Mavison? Quais são as palavras proféticas acerca da sua vida, Mariana? O que é que você tem pedido a Deus, Lucas? Já foi liberada? Já foi respondido? Já tem? Porque a inércia está na hora de agir. Onde está Deus que me prometeu? Se o critério para receber as bênçãos de Deus está sendo cumprido na sua vida, não há por que ficar parado, não há por que retroceder, não há justificativa na inércia, na falta de ação. Nós recebemos do alto o Espírito Santo. Eu vos dou poder para pisar, para fazer, para acontecer. Por que é que como igreja nós estamos calados? Por que é que como igreja as cadeiras ainda estão vazias?
Nós não estamos anunciando Jesus com o ímpeto que deveria ser anunciado. Nós estamos ainda conversando com as pessoas como aqueles profetas queriam conversar com o receptor da promessa. Vamos aqui negociar e ponderar. Como igreja, nós temos um comando e uma unção. E fazei discípulos de todas as raças, tribos, línguas. Não parem, não retrocedam, não se limitem a nada. Façam discípulos, anuncie Jesus, confesse Jesus, pregue Jesus, ministre com Jesus, através de Jesus. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas devem seguir o seu anúncio, a sua profissão de fé, a sua pregação. Eu vos dou poder, dei ousadia, dê autoridade. Por que é que nós estamos inertes, igreja? Como famílias, por que é que estamos vivendo caos? Por que é que estamos vivendo desgraças e derrotas? Se o Senhor nos disse que a nossa casa, a nossa família seria abençoada, por que é que nós estamos limitados a aceitar as condições de colocar os nossos filhos no jugo satânico? Porque a gente simplesmente está indo no fluxo de que o mundo mudou. Mas a palavra de Deus diz que grande seria a paz dos nossos filhos, que eles seriam abençoados e prósperos. Está faltando o critério da obediência? O critério para Eliseu foi ver Elias sendo resgatado aos céus. O critério para mim e para você hoje é a obediência. Está faltando obediência em nós. Está faltando obediência em nós. Como igreja, nós precisamos parar. Como igreja, nós precisamos parar em Gilgal hoje e renovar a nossa aliança, renovar o nosso compromisso, reassumir a nossa identidade de filhos, de discípulos e de servos de um Deus vivo e poderoso. Nós vamos chegar em Jericó, mas se agora não pararmos e renovarmos a nossa aliança em Gilgal, no meio do caminho nós seremos encontrados com o anjo da morte, como foi o filho de Moisés. Porque vai para a guerra, vai para a linha de frente, com legalidade. Está na hora de nós tomarmos o primeiro passo. Se não fomos obedientes até agora, porque era suposto ter sido obediente. Até porque nós iniciamos um mês em santificação. Até porque nós paramos um mês em Gilgal para santificar a nossa vida e renovar a nossa aliança neste local. Nenhum ministério fez nada, ninguém fez nada. Renovando votos e aliança. Está na hora de olharmos se nós agirmos corretamente, com um coração íntegro e sincero diante de Deus, senão a graça nos permite uma recuperação rápida. Dá tempo você fazer isto agora. Clamar a Deus perdão, abrir a boca e dizer: eu renovo o meu pacto contigo, a minha aliança, o meu compromisso. Eu reassumo a minha identidade de filho, de discípulo, de servo amado. E seguir. Seguir para Betel, para o compromisso genuíno. Vou te servir e te adorar todos os dias. Vou ser fiel com os meus dízimos todos os dias. De Betel, seguir para Jericó e esperar o comando em obediência. E de Jericó, passar para o Jordão em ação e viver os milagres de Deus.
Mas, pastora, vai viver os milagres de Deus. Como eu vou saber? Não precisa saber, as pessoas vão ver. Assim que atravessou o Jordão, os profetas que antes disseram, vai morrer, vai morrer, chegaram para Eliseu, viram o Jordão abrir agora com ele e disseram, realmente, o Espírito de Deus está sobre ele. Tua vida vai ser testemunho de que Deus está com você. A prática e a manifestação do poder de Deus vai ser o testemunho para as pessoas de que Deus te respalda, de que Ele está ao seu lado. As pessoas a priori podem até duvidar e querer dizer, não, deixa eu procurar lá o corpo do profeta, deixa eu ir atrás. E você vai dizer, mas para quê? Não vai adiantar. Vão querer insistir para descobrir o segredo. Vocês vão e veja. E quando voltarem, vão voltar reconhecendo que Deus está na sua vida. E como aqueles profetas voltaram e disseram, nossa terra é insalubre. É boa, é bem localizada, mas é estéril. As águas não prestam. E você vai ser um instrumento de Deus para curar as águas, para curar as vidas, os corações, as pessoas que veem Deus em você. Não depende de Deus, porque Deus já fez, Deus já deu, Deus já liberou. Depende agora de agir, de se levantar e dizer, Deus está comigo, não temerei. Deus está ao meu lado, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou vencer, porque Deus está comigo. Fique de pé, eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Queremos começar esta oração pedindo ao Senhor perdão. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Perdoa, meu Pai, os nossos temores. Perdoa os nossos receios. Perdoa a nossa timidez. Perdoa, meu Pai. Porque nós mesmos nos desculpamos, tentando espiritualizar a nossa inércia. Nos perdoa. Nos perdoa porque o Senhor já nos falou, o Senhor já nos disse. Tua voz já foi ouvida por nós. Nessa noite nós queremos clamar o sangue precioso de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nos purifica, nos limpa, nos restaura. Nós queremos nos levantar na condição de filhos, de servos e discípulos amados e obedientes, amigos de Deus, que ouvem e obedecem. Nós nos comprometemos, meu Pai, a sermos íntegros contigo. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós nos comprometemos a Te servir todos os dias da nossa vida e a ser fiel. Nós nos comprometemos, meu Pai, a esperar e agir em obediência à Tua voz. Fala conosco, como Isaías clamou para adestrar os seus ouvidos, para ouvir a Tua voz, nós assim pedimos, adestra-nos para ouvir a Tua voz, dai-nos um coração obediente, para que com prontidão a prática seja vista em nós. Que não haja receios,
mas que nós possamos, meu Pai, nos levantar todos os dias com coragem, com força que vem de Ti e experimentar todos os instantes Teu agir e os Teus milagres em nós. Nos ensina a glorificar a Jesus, que as pessoas ao olharem para nós vejam o mesmo que viram no profeta Eliseu, a unção de Deus, o Espírito Santo agindo. Nos ajuda a, em ação, ato, atitude, palavra, gestos, refletir Jesus e glorificar o Teu nome. É a nossa oração, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Diante do teu altar,